Salve, salve, tribuneiros e tribuneiras de plantão, sejam mais uma vez muito bem-vindos aos estúdios do TribunaCast, Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil, belíssima cidade. Você que não conhece Campos do Jordão, não perca tempo, suba a serra, venha aí conhecer as maravilhas dessa cidade tão bacana, aliás, o entorno todo, né? Serra da Mantiqueira, fantástica. Entre lá nas nossas plataformas digitais, TribunaCast Oficial, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Deezer, tem lá os shorts do YouTube, cortes maravilhosos, convidados fantásticos, estamos muito felizes com a nossa audiência, com você aí do outro lado, nessa terceira temporada do TribunaCast. E hoje, tribuneiros e tribuneiras, essa mesa tá muito bonita, essa mesa tá bacana pra caramba. Eu fico muito feliz sempre de receber aqui pessoas tão ilustres que eu aprendo pra caramba, porque eu não sou bobo não, eu chamo o pessoal para eu aprender cada vez mais aqui. Eu tenho certeza que você que está do outro lado, nos assistindo pelo YouTube ou nos acompanhando pelo Spotify, né, certamente vai gostar muito aí, porque é um tema sempre atual, e eu estou aqui ao lado, né, do Benilson Toniolo. Como é que você está, meu querido? Aliás, é uma mesa bonita e pesada. É bom. Bonita, pesada, né? Hoje a responsa é... Como é que tá? Aquela pergunta técnica. Fala. Como é que tá o Santos? O Santos jogou contra o Coritiba no último domingo, no Couto Pereira. Foi bonito, às hein? 18 horas. Ganhamos Goleou. 4-1. Goleou. Então, estava tendo um outro jogo aqui no estado de São Paulo, inclusive no mesmo horário, porque a Federação Paulista de Futebol marca jogo de time grande e de time de pequeno no mesmo horário. Fica difícil, No caso, né? o time pequeno foi jogar em Curitiba e os grandes jogaram. Eu pensei que você ia falar o inverso. Eu sei. Mas na verdade, eu pensei outra coisa. Pra falar, eu sei legal, que você pensou. Pois é. Eu sei que você pensou. Mas, Sérgio, muito feliz de estar aqui novamente. Poxa. Muito obrigado pelo convite. Sempre conversando com essas pessoas maravilhosas. E eu quero aproveitar a deixa neste primeiro momento para mandar um grande abraço para o meu amigo Edmundo Ferreira da Rocha e toda a família Barbosa da Rocha, não é? E também a família Moisés, meus amigos todos. Nós perdemos recentemente a Ana Maria, perdemos o Tubarão, Luiz Pereira Moisés, e eu quero deixar um grande abraço para essas famílias jordanenses que têm agora a obrigação de levar adiante o legado dessas personalidades tão importantes. Um abraço de toda a equipe aí para os familiares, né? Estendemos aqui o nosso carinho por vocês. Nós também temos aqui a nossa mais nova aquisição do TribunaCast, né? Primeiramente, vamos lá, fazer as apresentações, porque a gente fala pra caramba se deixar, viu, Benício? Nós estamos aqui hoje, já vou falar da aquisição, mas nós estamos aqui hoje com a nossa professora Marta Esteves, né? Ela, de novo, é a terceira vez, venha sempre, viu, Marta? Sempre para nos deixar alegre aqui nessa mesa do TribunaCast. Terceira, Marta? Terceira. Olha que legal, terceira temporada do TribunaCast e nosso terceiro bate-papo aqui. No final ela com vai a Marta pedir música. Vai pedir música. Daqui a pouco já pode pedir a música. Aliás, é que tribuneiros, vocês não ouviram aqui, nós temos talentos natos também da música aqui. Nós vimos aqui o Benilson, a Marta, aqui o pessoal cantando, tava bem bacana, uma bossa nova, fantástico assim. É muito bom a gente ter música de qualidade, filmes de qualidade, principalmente livros de qualidade, né, para você. Professora Marta, mais uma vez, hein, Marta? Mais uma Retrack, vez. né? Nós estamos aqui na terceira temporada e a terceira vez que nós estamos aqui para falar de um tema maravilhoso, né? Sempre atual, que é a questão da relação celular, crianças, alunos, família e principalmente aí, e esse é o motivo da professora Marta estar aqui hoje, é para falarmos do pós-proibição dos celulares, né? A lei do celular nas escolas, né? E vamos aqui antes apresentar a nossa aquisição, como eu prometi, nossa nova aquisição da equipe do TribunaCast, Luísa. Cantaram até uma música para a Luísa aqui. Tudo bem, Luísa? Tudo bem, Sérgio? Está feliz de estar aqui com os tribuneiros? Muito feliz. Estou me sentindo ótima. Está sentindo ótima? Vai ser muito bom. A Luísa, para quem não conhece a Luísa é filha do Humberto
né, da Futemania, né, e está aqui com a gente, então vai estar sempre participando, né, e é um desafio para ela, né, é um desafio para ela estar ali ao lado. Benilson e Marta, olha o desafio, olha onde nós colocamos a Luísa, né, ó, agora, você vai sair daqui, ó, perita em podcast aí com Pronta os dois. Pro próximo. Pronta pro próximo, com certeza. Perita não digo, mas vai sair santista. Meu Deus, nunca. Nunca. Forçou. É Palmeiras, né, Luísa? Perdão. Marta. Mais uma, meu Deus. Então, aí tem uma... aproveitar aqui, deixa eu Marta, aproveitar. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui. Tem um palmeirense esteve aqui com a Marta, o maridão da Marta, o Antônio. Fantástico. Palmeirense nato. Ele estará aqui, tribuneiros e tribuneiras, em breve. Ele, o Sérgio Escófano e toda a turma para falar sobre pescaria. Olha os papos de pescador. Vocês não fiquem ligados aí que vai ser um programa assim fantástico. Como é que tá? O maridão tá bem? Tá preocupado, né? Afinal de contas, a semana que vem tem outro jogo. Nós temos aí, causa-nos uma preocupação. Né? Mas ele tá ótimo. Como é que tá foi? bem. Então, o primeiro jogo aí, Palmeiras e Corinthians no Allianz, como é que ele estava, hein? Ele estava bem concentrado? Tava. Assisti ao lado lá, dele. Quando o Eu sou Corinthians- solidária, eu não sou palmeirense, Tava mas do eu lado sou dele. solidária. Tava. E quando então o Yuri Alberto fez o gol, e aí? Ficou mudo. Ficou mudo? Ficou mudo. Abração, querido. Marta, proibição, se esse é o termo, do uso de celulares nas escolas, que entrou em vigor agora em janeiro deste ano. Por que a proibição? Bom, primeiramente, boa tarde, boa noite para todos que estão nos acompanhando. Queria dizer que eu fiquei muito honrada de estar aqui pela terceira vez com uma menina tão linda, mas tão especial. Ela é. E a minha resposta tem muito a ver, porque eu estou chamando de especial. Tem tudo a ver com o porquê da proibição. E, aliás, se eu for pedir música, hoje eu vou pedir Luísa, tá? Maravilha, já tem uma música Era aí. aquela outra que a gente cantou. Melhor não. Canta, Melhor não, né? Por que eu estou falando que tem tudo a ver com o fato da Luísa estar aqui? Porque a primeira pergunta que eu fiz para a Luísa, quando nós chegamos aqui, Luísa, você gosta de ler? Ela falou, amo. E isso tem tudo a ver com a proibição do celular, tudo a ver. Pelo seguinte, gente, como já é a terceira vez que eu estou aqui, eu já falei muitas coisas a respeito do uso excessivo de telas, mas houve uma questão, né, que foi acontecendo, várias questões que foram acontecendo ao longo dos anos e que foi chegando ao ponto de precisar proibir. A proibição é ideal? Talvez não seja. Talvez a gente pudesse ter feito uma conscientização melhor, mas como chegou num ponto que não dava mais, teve, então, a proibição. Primeiro, o que a gente está acontecendo conosco enquanto sociedade, enquanto humanidade? Nós estamos lendo cada vez menos, e isso está fazendo com que a gente esteja ficando cada vez menos inteligente. Agora, você imagina isso na escola, o efeito disso na escola. As telas, o uso de telas em detrimento do estudo. Então, esse é um dos pontos. Mas tem uma outra questão também, que eu acho assim, muito sério. É impossível não falar de livro, de autor de livro, até porque eu sou professora, né? E a gente não perde esse hábito. O ano passado foi lançado um livro chamado Geração Ansiosa, que eu acabei de indicar para a Luísa, que ela, uma amante da leitura, ela vai gostar muito desse livro. E esse autor fala o seguinte, que nós, em 2007, chegou no celular, começou a chegar nos celulares, a mobilidade, a internet no celular. Então, até 2010, grande parte das pessoas já tinham essa mobilidade no celular. E esse autor desse livro, Geração Ansiosa, ele fala que de 2010 a 2015, nós assistimos a uma reconfiguração cerebral. E o que é essa reconfiguração cerebral? Que nós estamos assistindo uma mudança na maneira das pessoas agirem, se comportarem, se relacionarem, e uma mudança não necessariamente para melhor, muito pelo contrário, uma mudança para pior. Então, a gente hoje tem os relacionamentos mais
truncados, de uma certa forma, mais frieza, mais violência, mais irritabilidade, mais individualidade, e que esse autor, que é um grande autor norte-americano, Jonathan Haidt, atribui essa mudança de comportamento, essa reconfiguração cerebral, ao uso excessivo do celular a partir da chegada da internet no celular. Então, aí, agora já começando a chegar na pergunta, né? Por que proibir? Porque tudo isso que eu falei estava afetando em grande parte a saúde mental, a saúde física e intelectual, mas principalmente a escola. Então, é a escola o ambiente em que os nossos alunos, as nossas crianças, adolescentes deveriam ir para estudar. Maior parte do tempo eles iam para ficar no celular. E a Luísa, agora há pouco, que é recém-saída do ensino médio, confirmou isso comigo. Na sala de aula, a questão do celular, independentemente de quem estava dando aula, do que era a aula, independentemente da situação, o tempo todo no celular. Aí, o que acontece? Não prestam atenção na aula. O celular, muitas vezes, usado para cyberbullying. Durante a aula, um mexendo com o outro, um tirando, né, ali. Na nossa época, né, a gente falava tirando sarro. Hoje pois é, tirando não sei, onda. Né? Tirando nem sei mais onda. como é que fala hoje, mas, enfim, não é mais tirando sarro. Muito nudes, muita foto, muita questão de pornografia no celular em sala de aula. Então, assim, chegou num ponto que precisou chegar nesse extremo de proibir. Porém, a legislação de 13 de janeiro de 2025, o projeto de lei é de 2015. Há 10 anos já tinha essa preocupação. Mas era uma preocupação ainda assim, não muito com muita forma, né? Mas coincide com esse período que eu falei da mudança da reconfiguração cerebral. Mas, em 2015, isso ainda era muito incipiente. Foi um deputado federal que fez esse projeto de lei, apresentou e ficou lá. Quando veio a pandemia em 2020, não tinha nem condições de falar dessa legislação. E ela ficou engavetada. Mas, justamente por conta da pandemia, que essa situação piorou. Porque, na pandemia, as crianças ficaram em casa e tinham que estudar com o celular, senão não teria, né? Não teria nem como continuar o ano letivo. Mas o que aconteceu? Piorou muito o uso indiscriminado, o tempo todo, toda hora, do celular. Inclusive, durante as aulas, na frente do professor, durante a explicação do professor e também nos intervalos, recreios, hora de qualquer atividade extra. Era o celular o tempo todo. Então, por isso que essa lei foi, né, tirada da gaveta e com muito lobby, muita pressão de sociedade civil, de sociedade de pediatria, de psicólogos, psiquiatras, enfim, de uma série de movimentos que a lei foi aprovada esse ano. Entrou em vigor em janeiro. 13 de janeiro. Em nível federal. Federal, né? Mas eu queria só também Porque falar... o estado de São Paulo já tinha, é isso? Um mês antes, 2 meses antes. Ah, 2 meses antes. 2 meses né? antes. Tá. Até tem uma foto aí, de repente, daqui a pouquinho aparece, uma foto que eu estou com a deputada Marina. Ah lá, Aqui, falei. Deputada Deputada federal, estadual Marina Elou, não me lembro o nome do partido. Ela é autora do projeto? Partido Novo. Não vou lembrar. Não é Nós vamos ver aqui. Deputada? Depois a gente procura. Depois a gente procura. Ela é autora. Mas ela foi a autora do projeto estadual. E ele foi aprovado, acho que em novembro, um pouco antes. Essa reunião na Câmara, em São Paulo, na Assembleia em São Paulo. E essa reunião em outubro e a lei foi aprovada dias depois. Marina Elou, com H. Marta, qual você considera a principal motivação para a criação da lei? Seria o uso indiscriminado? Seria o uso abusivo? Seriam os resultados da educação brasileira ao longo de uns anos para cá? A que você acredita a motivação principal para a criação da lei? Ou ela é um arcabouço? É um conjunto. Eu acho que mesmo assim, é difícil eleger um problema. Porque essa questão da avaliação, não é de hoje que o Brasil não vem bem, mas houve algumas pioras, principalmente na questão da criatividade. Nós pioramos muito em criatividade nos últimos tempos.
pelas avaliações internacionais. O celular, você está tudo pronto, para que você vai pesquisar se você tem ali? Para que você vai criar se você dá um GPT ali e sai tudo pronto? Então, houve uma piora na criatividade. Mas eu acredito que não há um motivo, é um conjunto de motivos. Piora na saúde mental, saúde física, saúde emocional, relacionamentos sociais, essa agressividade, tudo isso que eu falei é um conjunto. E o resultado mesmo, o resultado, né, das avaliações em si. Eu perguntei para a Luísa se ela lê, e que ela é ela é da faixa etária dela, muitos hoje não leem mais. Por isso que você apontou aí, especial, né? Como é que é isso aí, Luísa? Vocês estavam conversando com a Marta e você lê muito? Eu leio bastante desde que eu era muito criança. Eu nasci assim, eu cresci no meio de livros. Sempre que o meu pai, ele sempre me deixou no meio disso. Sempre fez questão de que eu lesse muito desde sempre. Então, o celular para mim não era uma preocupação. Ficava de lado, assim. Como eu não tinha contato, eu não ligava. Eu prestava atenção nos livros, eu lia muito. Coisa de ler, 2 livros por semana. De conseguir ler muito rápido e ler bastante. Então, eu cresci assim. E aí, na escola, como eu estava comentando com você, às vezes eu pegava um livro para ler no meio da aula, quando não tava o professor não estava dando aula, ou no intervalo, assim, e todo mundo mexendo no celular. Todo mundo mexendo no celular no meio da aula, sem prestar atenção. Então, assim, é muito estranho você ver isso, sabe? É muito estranho você Olha ver só, todo Marta, mundo tão... estranho para ela a questão do celular. Eu falei para ela que se ela tem consciência de que ela é uma raridade na faixa etária Mas dela. assim como a Luísa, você encontrou aí durante toda a sua carreira e tudo mais, alunos que deixavam de lado essa questão de celular e se aprofundavam mais em livros Cada e tal? vez menos, cada vez menos. Claro que assim, né? Essa questão do celular é muito nova. Então, até um tempo atrás, isso era muito mais comum, mas cada vez menos, eles leem cada vez menos. O ano passado, eu dei uma palestra numa escola de Fundamental 2 e perguntei para os alunos, quem está lendo? Eu insisti, né? Quem está lendo? 2 ou 3, assim, timidamente. Pessoal, o que vocês têm lido? Eu primeiro perguntei, o que vocês têm lido? Ninguém respondeu. Quem está lendo? O que vocês estão lendo? Aí foi 1, 2... Aí até que uma menina falou assim, tia, ninguém mais lê. Eu só leio mensagem de celular e leio o dia inteiro. Então, olha do que nós estamos falando. Olha da reconfiguração cerebral. Como é que o cérebro dessa menina de 14 anos está sendo formado? Pelo que ele está sendo formado? E a mudança de percepção de tempo, né, Marta, também. Quando ela fala ler o dia inteiro, quer dizer, algo que você faz, seja leitura, qualquer tipo de atividade que você faça, e que leve o dia inteiro, está errado. Você tem que dosar o seu dia, não é? Então, quando ela fala, eu fico o dia inteiro no celular respondendo mensagem, algo muito errado está aí. Da mesma forma como passar o dia inteiro lendo também, não é uma atividade muito recomendável. Mas ficar o dia inteiro no celular respondendo ou na rede social é muito comum. E, infelizmente, acontece muito e é muito possível porque você perde a noção do tempo. Você sempre foi uma crítica acentuada, vamos chamar assim, do uso do celular e da internet para fins apenas de recreação. Que peso que isso tem nessa decisão? Do uso do celular em sala ou pelos alunos na escola somente para recreação. De forma pedagógica, né? Não de forma pedagógica, porque você também pode fazer uso dessa ferramenta para fins, mas não é o que acontecia, né? Ou seja, sim. talvez isso tenha, Marta, alguma relação com o fato dos professores estarem, de maneira geral, engessados, ou seja, não saber utilizar a ferramenta? Como é que é isso? Que assim, a própria legislação, logo nas primeiras, né, lá no preâmbulo, ela fala que é proibido o uso de celular, exceto para fins pedagógicos e para questões de saúde, questões de mobilidade. Por exemplo, o celular é uma ferramenta fantástica para a questão da inclusão. Então, alunos com deficiência auditiva, ou baixa visão, ou deficiência visual, o celular pode ajudar muito. Então, claro que nesses casos não se aplica. E um professor que consegue fazer o uso do celular em sala de aula, e quando a gente fala celular, tela, de modo geral, o notebook, ou, né, o próprio vídeo, a televisão. O
professor que consegue fazer esse uso pedagógico é fantástico. Gente, de novo, vou falar pela terceira vez. A terceira vez que eu venho aqui, a terceira vez que eu vou falar. A tecnologia, ela é fantástica, maravilhosa, nos trouxe e nos levará para caminhos inimagináveis. A questão é o uso. O uso excessivo e, principalmente, o uso de maneira aleatória, Desenfreada, recreativa, desenfreada. Ficar 5 horas numa rede social, ficar 8 horas jogando videogame, ou ficar, como essa menina me respondeu, o dia inteiro respondendo bobeira. Então, assim, é o tipo de uso, o uso indevido. Então, assim, e o professor que prepara a aula, que consegue usar a ferramenta, a tecnologia digital como ferramenta pedagógica, tem muito avanço. A grande maioria das escolas hoje são equipadas já com lousas interativas. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Então, não é negar a tecnologia, é usar de maneira intencional. A gente usa muito um termo, né? Me perdoe as pessoas que não são da minha área, intencionalidade pedagógica. O que você quer com isso? Para que você está usando isso? Se você tem uma intencionalidade pedagógica, maravilhoso. Se é funcional, né? Se isso complementa exatamente, na aprendizagem. E a gente sabe que acrescenta 1 milhão, é muito. E eu sei que é um período curto aí, né? Mas desde então, desde essa proibição dos aparelhos eletrônicos, né? Tudo, enfim, nas escolas, já é possível analisar como é que está essa questão dessa adaptação dos alunos, porque eu imagino, né? Eu estava comentando aqui tribuneiros e tribuneiras, a nossa audiência, eu estava aqui antes nos bastidores conversando com a Marta sobre lá atrás, né, nos recreios. Eu tenho certeza que você aí também vai se lembrar como é que era lá. Vamos colocar lá uns 30 anos, 40 anos atrás, os nossos recreios nas escolas, como é que a gente se reunia com toda a turma e não tinha essa questão de celular. Eu fico imaginando, Marta, o agora, as crianças saindo das suas salas, tal, indo para o recreio e tudo mais, e elas não poderem estar usando um aparelho. Como é que é isso? Elas já conseguem se entenderem? Como é que está isso, Marta? Muito, muito boa a sua pergunta e muito interessante. Quando fez 1 mês da legislação, eu participei de um outro podcast, que daqui a pouco aparece ali, e eles me fizeram essa pergunta, eu fui me informar, né? Comecei a perguntar para as pessoas, porque hoje eu não estou atuando em escola, né? Então, eu perguntei para os meus pares, meus amigos que atuam, né? E o resultado, assim, muito bom, né? De descobertas mesmo. Talvez o mais interessante que eu tenho ouvido de um garoto, de um professor que me mandou a fala de um garoto, ele falou o seguinte: eu descobri que eu posso ser o protagonista da minha vida. Olha que interessante. Eu achei isso lindo. Eu falei, já valeu a legislação, até mandei para a Marina Elô essa fala. Ela até destacou no Instagram dela. Esse podcast aqui? Esse podcast Como é que chama? Surtadamente. A doutora Flávia Sano, psiquiatra, e o Paulo Siqueira, psicólogo. Um abraço para vocês aí. Estejam convidados aí, turma, para virem aqui para o TribunaCast. Surtadamente. Eu já estive 2 vezes lá também. Bem sugestivo, né, o nome. E aí foi. Ela é psicóloga? Como é que é? Ela é psiquiatra. Qual o nome, mais uma vez? Flávia Sano. Flávia. Paulo Siqueira, psicólogo. Depois você passa o contato? Passo. Psicólogo, psiquiatra. Psiquiatra é minha, inclusive. Um abraço, então, para vocês aí. No menor problema de falar isso. E eles são da onde? São José dos Campos. São José dos Campos. Um abraço, então, para minha vocês. segunda cidade, vamos dizer assim. Maravilha. E aí até ter um fato interessante esse dia aí, acho que de 1h e 1h10, mais ou menos, os últimos 15 minutos... Eu estou precisando deles, viu, Marta? Porque a gente está bem... Eu passo contato. Tá? Pode Por ficar favor, tranquilo. tá? Gente, mas deu uma tempestade em São José, e aí os barulhos dos raios... Imagina, você está no programa chamado Surtadamente. Com os psicólogos aí, com os caras... Quem assistir vai ouvir o... Foi um dia que deu aquela bem forte mesmo. E fazia 1 mês que tinha a proibição. Então, legal. eu fui me informar, Tá. comecei a pedir para os meus amigos diretores de escola, principalmente de ensino médio, como é que tá. Aí, esse caso que um professor me falou, que o menino falou o seguinte, que eu descobri que agora eu posso ser protagonista da minha vida, porque eu passava o tempo todo só vendo vídeo da vida dos outros. E não é só sobre o outro, pode ser sobre mim também. Eu achei isso lindo. Bacana. Mas aí eu vi de um diretor de uma escola pública bem grande, que tinha, inclusive, diminuído os casos de ansiedade.
na escola. Surtos de ansiedade interminada, zerado. O relacionamento. Aí as escolas também começaram a fazer um trabalho fantástico, né? Porque, assim, disponibilizar música no intervalo, criançada fazendo, dançando forró, fazendo concurso de dança, tudo quanto é tipo de jogo, vocês puderem imaginar, desde dominó, dama, xadrez, outros jogos de tabuleiro, jogos de carta, esportes na hora do intervalo. Uma mãe falou para mim assim, que o filho dela falou: mãe, mas a senhora não acha que vai aumentar a bagunça agora na sala de aula? Ela falou: por quê, filho? Não, porque durante a aula ninguém presta atenção, fica todo mundo no celular. Agora nós vamos ter que prestar atenção na aula, mas ninguém fica quieto muito tempo, a gente vai começar a fazer bagunça. Ela ficou: como assim ninguém presta atenção na aula? Menino, ensino médio. Tá vendo? Mas não prestava Isso, mesmo. Ensino médio. Eu percebo, pelo menos na escola onde eu lecionei nos últimos 30 dias, um misto. Assim, existe uma parte do alunado que não esconde o tédio, não sabe o que fazer, está perdido, parece um zumbi. Ele anda pela escola e não há o que fazer. Mas, Marta, algumas brincadeiras da nossa época voltaram, como o stop, por exemplo. Eles jogam stop. Alguns fazem... na escola onde eu leciono não tem, mas assim, alguns traçaram a amarelinha, eles pulam a amarelinha. Caracol. Exatamente. Pula corda, né? Já vi menina fazendo tricô e crochê e jogando Uno. E livros cada vez mais frequentes. E eles vêm mostrar pra gente, olha, aconteceu do Marcelo Rubens Paiva, o Feliz Ano Velho, né? Então, eu penso que eu só espero que seja uma lei que pegue, porque há o problema da lei que pega e a lei que não pega. Essa lei pegou, eu tenho certeza que já pegou. E assim, a gente pode encerrar o programa aqui agora, porque só isso que você comentou, mais esses 2, 3 exemplos que eu dei, gente, já valeu. Da próxima vez, Marta, que você estiver aqui, nós vamos trazer o Banco Imobiliário pra gente jogar. Eu aqui. tenho lá em casa. Tem, Você viu as fotinhas então da você criançada traz aí pra ó? gente jogar. A fotinha da criançada, É, eu tenho uma turminha, né? Qual o nome? Fala o nome da turminha. O Fernando, ali está o Fernando. Vamos lá, vamos ver Banco aqui imobiliário? já. Não, eles estão Banco pintando. Eu tenho na minha Aí, ó, casa olha só. um cantinho Quem ali. são eles? Fala pra mim. Meu neto do coração, o Fernando, vai fazer 10 anos semana que vem. Sim, O Lucas, que está com a cabecinha baixa. tá. E a Júlia. Os dois são meus sobrinhos netos, e ela é minha filhada, e ele é o neto Tá. do Antônio, meu neto Aham, do coração. sim. Faz 10 anos semana que vem, vai fazer 11, vai fazer 8. E eles não estão aqui, eu não estou vendo um celular aqui, Marta. Imagina que na casa da tia Marta pode. Gente, claro que não, né? Claro que não. Mas também, Luísa, dá um trabalhinho, viu? Porque o que seria mais cômodo para mim, gente? Eles não ficam na minha casa, os dois não. Eles ficam na casa do meu irmão, que é o avô, só o Fernando fica na minha casa, o Fernando tem uma irmãzinha também. O que seria mais fácil para mim? A criançada vem passar, vieram no carnaval, agora deve vir na Páscoa. Fica lá na sala, cada um com seu celular. É muito mais fácil, gente, eu não tenho a menor dúvida. E eu toco terror com a criançada. A gente sai, a gente faz um monte de atividade, eu fico morta. Tem em julho, quando eles passaram uma semana em casa, a gente fez atividade à noite, com fogueira. Eles dois moram em Campinas, o Fernando mora em São José. Eles não têm muita possibilidade nem de conviver com natureza, nem de ter essas vivências mais simples, assim, porque tem uma vida corrida, estuda, pai, mãe, trabalho, o dia todo. Então, quando eles vêm para cá, é meio que um oásis para eles, assim, eu gosto muito de fazer. E eu proporciono isso para eles, eles adoram, e é 0 telas, sem celular. De vez em quando eu deixo também jogar um pouquinho, mas não sou radical, porque eu sei que eles gostam. Eles são tecnológicos. Eles vão. Eles nasceram, né? Eles nasceram. Tecnologia. Eles nasceram em 2009, 10, não, 2014, 15, 17. É uma geração que convive com isso. Você vê, tem aquelas crianças lá de 2, 3 anos, 4 anos que sabem mexer melhor do que nós. Agora, não se pense que essa medida foi recebida com passividade pelos estudantes, né, Luísa? Muitos não aceitam e questionam o professor, até fazendo alegações jurídicas. Não, mas a lei tal diz que isso. Eu tenho a lei direito tal diz a que eu isso. tenho direito, que ele deve ficar em modo avião. Eu posso ficar com ele na mochila. E, no caso da escola, lá onde eu trabalhei nos últimos 60 dias, muitos casos de alunos que entravam na mochila, entregavam um e entravam com outro na mochila, e aí iam para o banheiro e usavam lá.
Isso é comum, né, Isso Luísa? acontecia muito também na minha escola. Deve acontecer até hoje, mas acontecia muito. Entregar um celular falso, né, que não funciona, e ficar com o celular da pessoa mesmo e ficar mexendo, assim, no meio da sala, ou ir pro banheiro e ficar mexendo. Mas como é que o professor, assim, porque o professor vai ter que ter múltiplas funções, né? Fica imaginando Mais aqui. uma, mais uma. Primeiro que ele, né, lecionar, né, ensinar a criança, mas tem que ficar de olho em todos os alunos, preocupado para saber quem está burlando a lei. Como é que... Então, uma das recomendações da legislação, principalmente, né, depois da legislação, houve as regulamentações. Claro. De imediato, a conscientização, não a proibição de cara, né? Conscientizar, porque assim, a gente tem que explicar para eles por quê. Está proibido? Pronto, claro que não. Marta, Eles agora não vão aceitar. Como uma defensora, você dessa questão de menos telas e mais vida. É um tema belíssimo, Sérgio. Sem que dúvida. foi criado. Menos telas e mais vida. O contrário, mais vida, menos telas. Desculpa. Menos telas e mais vida. Questão semântica. Mais vida, menos tela, tá bom. Isso é uma luta sua há muito tempo que a gente acompanha. Mas não acaba aqui. Não. É interessante, porque é uma luta minha de 3 anos. Assim que eu me aposentei formalmente, né, 2021, 2022, porque no final de 2021 eu já estava preocupada. Gente, mas tem alguma coisa errada acontecendo aqui, não é possível. Que não é só questão... Porque antes da pandemia a gente já percebia uma mudança no comportamento. Quando esse livro foi lançado em 2020, do ano passado, eu falei, gente, está aqui a explicação por que essa mudança tão grande no comportamento das crianças. Essa reconfiguração cerebral. Então, eu já vinha estudando. Né? Então, 2022 foi o ano que eu mais me dediquei a esse estudo, fiz uma viagem, pude ver algumas questões fora daqui. Então, assim, eu já estava muito preocupada com isso, já estava juntando um monte de informação. Quando veio a ler, um monte de gente falou, lá, tá vendo? Você conseguiu. Coitado de mim, gente. Quem sou eu? Eu fiz essa relação direta. Quem sou eu? Eu sou uma gota d'água no oceano que realmente levantei essa bandeira. Mas, assim, com certeza, o que você falou, me preocupa muito. Por exemplo, eu ainda vejo muito bebê com celular na mão. Muito bebê. Eu vejo direto. E se fosse o problema só a escola, estava resolvido. Estava resolvido, mas não é só isso, gente. Porque lembra que eu falei agora há pouco, quando eu junto a criançada lá, que eu faço atividades com eles, dá um trabalho danado? Imagina pai e mãe todo dia fazer. Porque tem essa São questão. 3. Você proíbe, maravilha, você está proibindo nas escolas, naquele período, mas e a questão da família? Como é que age dentro de casa? Porque aí, então nós estamos aqui, é como se fosse batendo e assoprando, né? A gente está lá na escola, maravilha, os alunos estão se adaptando, enfim, a lei é uma lei nova, né? Sim, 2 meses. Né? Mas e em casa, Marta? E aí, como é que passa isso? Aí, o professor, ele, como diz aqui o Benilson, a Luísa, dizendo que, olha que manobra, eu não sabia disso, entregava um celular velhinho lá para reter e o novão mesmo estava lá. Poxa, já burlando, olha só os técnica, alunos, né? tribuneiros, burlando essa técnica. E aí como é que faz com a família? Então... mas essa é uma... Desculpa, Marta, só para fazer... Mas essa é meio que inerente à condição humana. É a mesma coisa do menino colar em prova. Ele vai tentar procurar um sistema para burlar. Isso. Né? Isso mesmo. Para tentar levar vantagem de alguma forma e que o diferencie dos demais. Eu acho que é só mais uma... E até se achar também o máximo por isso, né? Porque, olha, estou aqui, eu sou contra o sistema, eu sou contra isso, estou fazendo... Olha... Estou burlando. Não, estou burlando. Essa questão que a Luísa falou de entregar o celular, pior é que, assim, eu soube de algumas histórias da família conivente com isso, a família que facilitou essa burla. Olha só. Né? Então, aí, tentando responder a sua pergunta, né? Porque nós vimos aí lindos, né? Essas crianças, então, né? Nós estávamos vendo na sua casa que a tia Marta não tem um horário ali para... Mas tem as famílias também, esse complemento. Porque, assim, tem muito isso, acho que você já ouviu muito, né? As famílias, elas... o professor acaba, muitas vezes, sendo professor, pai e mãe dessas crianças. Né? Então, tem muito isso também. Né? Então, tem um comportamento dentro de casa e tem um comportamento da escola. Qual é essa correlação? Então, porque tem uma questão, gente. Nós
adultos, se nós não nos policiarmos, nós também vamos ficar o tempo excessivo no celular. Boa parte de nós, adultos, hoje está viciado em celular. A verdade é essa. O que eu sei de adulto, de mães que eu converso, e que descobre que, de repente, o pai, o chefe da família, ou quem quer que seja, está viciado nas bets, fica o tempo todo apostando. E esse uso indiscriminado em casa, que também levou esse comportamento indiscriminado dos adolescentes, das crianças, para a escola. Então, assim, eu acho que é um momento de um repensar na família. Eu faço aqui esse apelo. Para onde que eu olho, meninos, para fazer um apelo? Para a sua câmera exclusiva, isso mesmo. Pai e mãe, dê um tempo do seu celular e fique com o seu filho. É tempo de qualidade. Ah, mas eu estou cuidando dele. Eu estou cuidando dele. Está cuidando, desculpa. Você pode até estar de corpo presente, mas estar com o seu filho, estar de verdade com ele, sem o celular, sentar com ele. Aí depende muito da idade dele, mas se é bebê, se é pequeno, né? Se é da idade do Joaquim, né? Grande Joaquim, nosso o tribuneirinho, Joaquim, aí, filho do Douglas, é da momento Cissa. de curtir o Joaquim. Não dá para curtir o Joaquim com o celular Com o celular. na mão. Não dá, gente, não dá. Dá, claro que dá, mas não é a mesma coisa. E aí, o que a gente está dizendo? Por exemplo, se eu pego uma criança de 2, 3 anos para estar com ela, para entretê-la, mas eu não largo meu celular, o que eu estou dizendo para essa criança? Você não é tão importante para mim quanto é o meu celular. Vocês já ouviram milhares de histórias de crianças que falam que querem se transformar, quer ser um celular, ou quer se transformar no celular do pai? Tem um monte de história assim. Porque o pai olha para o celular com um amor que ele não olha para mim. A minha mãe sorri para o celular dela de uma maneira que ela não sorri para mim. Então, assim... E a criança sente mesmo. Sente, claro que sente. Aí, além dela sentir, ela está falando, esse é o padrão, eu vou seguir esse modelo. E do outro lado da ponta também tem a questão, muitos disso, de que os pais, eles fazem questão de dar o celular na mão de uma criança, para a criança não chorar, para a criança ficar lá no mundinho dela, né? Meio que uma fuga também. Não tem isso, né? De maneira proposital mesmo, incentivar isso para a criança, aquela criança, enfim, por exemplo, vamos citar aqui um exemplo, uma praça de alimentação no shopping. O que você mais vê é a criança no celular. Não é? Então, você dá para a criança fica quietinha lá. Uhum. Tem isso também, né? Tem. Eles chamam hoje de babá eletrônica, chupeta eletrônica, né? É uma forma de você ter um pouco de comodidade. Luísa, primeiramente, tribuneiros e tribuneiras, entrem lá nas nossas plataformas digitais, TribunaCast Oficial, acompanhe esse grande programa, mais uma aula. A Marta, ela vai pedir música, terceira vez, terceira temporada. Da próxima aí nós vamos fazer um jogo com umas brincadeiras aqui, vamos chamar um monte de criançada Sabe aqui. que aqui dá pra brincar. jogar botão, né? Jogar botão. Tava olhando essa mesa, dá pra jogar botão. Botão, eu jogava botão, achava legal pra caramba. Não, a gente podia jogar um dominozinho aqui. Uno. Um Uno, Adoro. a Luísa Eu aqui. aprendi com as crianças a jogar Eu Uno adoro e jogar Banco Uno. Imobiliário. Eu não É sei mesmo? Você já sabe que tem um negócio de Uno? Tem um Uno Turbo agora, que assim, se você chega a 25, aprendi com a minha nora. Se você chega a 25 cartas, você é excluído do jogo. Nós jogamos na noite de Natal. Ah, legal. É um Uno diferente, todo cheio de 9 horas. Então eu pego, por exemplo, uma determinada carta, eu posso escolher alguma coisa para você fazer. Qualquer coisa. Eu sou do Não dá você tempo do comprar Uno 50, normal. por Você exemplo. é do tempo do... Uno normal. também. Uno normal, Eu aprendi a jogar Uno e Banco Imobiliário com a criançada. Banco Imobiliário, olha que Não, eu bacana, não jogo hein? Banco Imobiliário. Ah, O ele- Sérgio, essa sua ideia não vai dar. Você acha, Vai dar- você acha que vai ser Crefisa? Não, eu acho que Quem vai sair ser... no bom, não prejuízo sei, sou eu. não sei. TribunaCast Oficial, YouTube, Instagram, Facebook. Mandar um abraço pro Arnold Strass, Ivo Strass, que a Marta Marcel. bem conhece. Meus Eu, né, vizinhos. né, o Ivo Strass, Arnold Strass, o Fabinho Rotielli, a todos vocês. Ao Carlos Rosa, mandar o Thiago Lima, a Adriana Hager, a todos, ao nosso querido Nuno Coelho, que esteve aqui na segunda vez em que nós estivemos com a Marta no TribunaCast. Quem estava aqui foi o Nuno. Bacana aquele rapaz. Que né? honra minha, que privilégio conhecer aquele Né? menino, posso chamá-lo de menino, Menino, aquele né? doutor menino, gente, que figura. O que Benilson pessoa. chegou uma vez e falou: por que você não entrevista? A gente entrevista o Nuno. Eu falei, Nuno,
Que rapaz, que bacana, né? Esse rapaz, né? Que profissional, uma pessoa. O Nuno é muito especial. Sempre foi. Eu conheci esse menino com 13, 14 anos na Biblioteca Municipal. E Tá lá. foi lá me mostrar os poemas. Ele foi me mostrar os poemas que ele estava escrevendo. E aí viramos amigos. Depois encontrei com ele no Demolei, lá junto com o Cata Preta. E hoje é meu colega da Academia de Letras. Então é um baita Doutor cara. Nuno. Doutor Nuno. Nuno Roberto Coelho Pio. E a irmã é outro gêniozinho também. É? Yasmin, Tá em conheço Santos. desde pequenininho. Vamos trazê-lo de novo Foram aqui. seus alunos, Marta? Não foram. Não, mas eu conhecia só a Yasmin. O Nuno eu não conheci. Eu conheci o Nuno aqui nesta E mesa. a Marta ficou maravilhada aqui, Fiquei né? Foi muito encantada. bacana, Marta, foi eles muito têm legal. um livro que fala sobre conselhos, Ah, a importância dos conselhos. Eu tenho o livro dele. Ah, legal, Autografado por bacana. ele, inclusive. Muito bacana. Mas olha, aproveitando, falando do Nuno, falando da Luísa, é esse diferencial, né, de um jovem que tem um ideal, que gosta de leitura, que procura se beneficiar das coisas boas da vida, é desse perfil que eu sinto tanto que hoje, cada vez menos, a gente está vendo a moçada, de modo geral, muito na vala comum, gente. Verdade. Sabe? De gostando só de um tipo de música, de uma música de péssima qualidade, de não lendo. Falei que a menina brincou comigo que só lê mensagem celular o dia todo. E isso é cada vez mais comum, e independentemente da questão de classe social. Nós não estamos falando só de classe A, B. Não, independentemente da classe social, essa questão, quanto mais tempo você fica só no celular, quanto mais tempo você normaliza a questão do uso do celular, menos tempo você tem de querer fazer outras coisas. E isso, na primeira vez que eu estive aqui, eu já trouxe o dado de um autor de livro que fala que nós estamos vivendo, nós estamos assistindo à fábrica de cretinos digitais, que nós estamos emburrecendo. É a primeira vez que os filhos têm QI inferior aos pais, por conta... E se não fosse todos esses do excesso. aspectos, esses dados que você tem trazido, ainda deve ter uma grande pressão do mercado, né, Marta? Afinal de contas, Assustadora. Você tem uma grande indústria de componentes que despeja diariamente milhões e milhões de equipamentos como esses, porque os equipamentos são feitos para durarem pouco. Então, em 1 ano, 2 anos, o teu celular já está obsoleto, você já não consegue mais acessar algumas coisas. O teu carregador já não carrega com a mesma velocidade, ele já não liga Perfeito. com tanta facilidade. Então, além de toda essa questão de ordem humanitária, vamos dizer, intelectual, de formação de uma De geração, caráter, né? Pessoa, né? a gente tem a questão Comercial. do mercado, né? Que é muito forte, muito presente. Muito. Então, não só a questão do hardware, né? Mas também de software, né? Por exemplo, as redes sociais, elas têm vários subterfúgios ali para te manter mais tempo nela. É terrível. Né? Que é, por exemplo, quando você recebe notificação, geralmente é em vermelho, é a cor que te chama a atenção. Isso tem estudos que falam que o vermelho é uma cor que é a tal da rolagem infinita. Você, por exemplo, me interessei por moda, não é o caso, mas... Agora, não, vou dar um exemplo real. Eu gosto muito de crochê. Então, eu só recebo coisa de crochê. Ou eu recebo coisa de tela, ou recebo coisa de crochê. E se eu não tiver, né, maturidade, e se eu começar a ver coisa de crochê, eu posso ficar 5 horas vendo. Uau. É a rolagem infinita. Você está assistindo Se uma não parar, série? ele não vai parar. Está assistindo Mostra aqui uma um série? depoimento Está pra- assistindo um filme, alguma coisa nesse sentido? E, de repente, um sinalzinho no celular, você deixa rolando o filme e você fica. Aí você vai se dar conta, depois de uns 15, 20 minutos, que você perdeu todo aquele filme, todo, né, desenrolado do filme. Se E distrai você completamente. se distrai completamente. E né, isso não Luísa? é por acaso, isso é estratégia de venda, estratégia de marketing, estratégia de manter a pessoa quanto mais tempo no seu entretenimento. Eu posso citar algum exemplo? Por favor. Vocês não vão rir? Claro, vamos lá. Você Vamos, vai- vamos rir. sim. Garanto, vamos garanto. Vamos rir. Eu gosto muito de novela. É. Novela antiga. Novela Rock Santeiro, Tieta. Tieta. Adoro Tieta. Tá tendo aí a represa Tieta. Adoro. Então, pois é, justamente. Esses dias eu estava assistindo e tem um personagem. Você não. Luísa, eu vou olhar para a Luísa, que a Luísa vai não explicar vai para rir. ela, porque esses dois já conhecem a história. Oh. Tinha um personagem na novela que era mulher de branco.
E um dos grandes lances da novela é descobrir quem, no final das contas, era a mulher que se vestia de branco e saía para seduzir os homens na noite de Santana do Agreste. Então tinha lá 4 ou 5 personagens e a gente queria... Só no final da novela que foi revelado. E eu não lembrava quem que era a mulher Nem de eu branco. lembro, pode me contar. A novela passou em 1989. E eu tô lá assistindo a novela, eu estava com a minha mãe no hospital e estava lá assistindo a novela e, de repente, apareceu a mulher de branco e tem uma musiquinha de fundo. Eu vou entrar no Google. Para saber quem é a mulher de branco. E você acredita que quando eu abri o Google, escrevi a palavra quem? A primeira mensagem que surgiu abaixo foi quem era a mulher de branco e Tieta. Poxa vida, hein? Só pode ter sido a musiquinha que estava tocando. Com certeza. Isso é É estratégia. verdade, Isso é estratégia. estratégia. E é a Laura, mulher do comandante Dário. É, mas quem que é a personagem? Eu não É a lembro. Laura, mulher do comandante Dário, mas eu não lembro o nome da atriz. Não lembro. Eu vou perguntar para o Google. Vai assistir Tieta depois. Uma grande novela, na verdade, né? Foi Sim. muito boa. Tem um filme, gente, já que nós Tieta estamos que é um falando de livro do Jorge novela, Amado. já que nós estamos falando de novela, eu vou falar de um É. filme, um documentário. Gonzalo, que é na Netflix, né? Posso falar? Que Sim, é na Netflix? sim. Eles falam que é morde a sopra, né? Porque assim, um dos recursos dessa indústria de querer te entreter é a rolagem infinita e o autoplay. Autoplay é o quê? Quando você está terminando de ver um filme, ele já manda outro para você do mesmo jeito no que você mesmo gosta. perfil. Pra te segurar, No mesmo né? perfil, para te segurar ali. Então, e a Netflix fez um filme falando sobre isso. Sobre essas estratégias, sobre o quanto eles manipulam a gente. Chama o Dilema das Redes. Ah, sim, verdade. Quem Sim. não assistiu, Eu assisti. vale a pena assistir, principalmente pai e mãe que está nos ouvindo e que está preocupado com essa questão, porque nós não estamos falando de nada por acaso, é tudo estratégia para manter mais tempo a moçada, quem quer que seja, mais tempo conectado. Teoricamente, a gente não paga para usar, né? Paga o pacote de dados ou paga a internet, mas você não entra no Facebook e paga para ele. Então, quando é de graça, o produto somos nós. Então, nós somos aquilo que alimenta as redes sociais para ficar Exato. tanto tempo. É por isso que eles usam desses milhões de recursos para nos manter cada vez mais tempo conectado. Luísa, você acha que a lei foi um exagero? Ou você acha que era a hora mesmo da gente parar com essa história de uso indiscriminado de celular no ambiente escolar? Qual é a tua opinião, pessoal? Eu acho que foi muito bom. Acho que foi muito bom porque, né, como eu comentei, as pessoas, as crianças, os adolescentes não estão mais prestando atenção nas aulas por querer ficar mexendo no celular. Ou ver uma notificação e pega, e entra no TikTok, no Instagram, e já se distrai completamente e a aula mesmo, o estudo, fica de lado. É uma coisa que aí não gera interesse nos adolescentes, nas crianças. Então, eu acho que foi super necessário. Você tem a impressão, pelo menos é que eu tenho, que ao longo dos últimos anos, os professores foram sendo cada vez mais maleáveis e flexíveis, por exemplo, com relação às provas? Foram dando as provas mais fáceis, foram facilitando a vida dos alunos, porque já que eles não prestavam atenção nas aulas, eu preciso dar um jeito de tentar melhorar a vida deles aqui. Você acha que as provas ao longo do tempo foram ficando mais fáceis? Olha, isso na minha escola eu não prestava muita atenção. Acho que não, na verdade, porque acho que sempre manter o ritmo mesmo. Eles viam, lógico, os professores também, né? Ninguém é idiota, mas prestavam atenção, viam a gente mexendo no celular e nunca facilitaram. Eles nunca facilitaram. Eu não sei em outras escolas, né? Mas Você já na teve minha professor que também perdeu muito tempo de aula porque estava no celular? mesmo. Não. Nunca viu. Legal. Eu fico preocupado, assim, pegando o gancho aqui das perguntas que o Benilson fez para a Luísa, Marta. Eu fico preocupado, porque nós estamos falando proibição, né? Essa palavra proibir, ela tem que ser muito bem trabalhada. Nas escolas das periferias de São Paulo, né, com relação que já agora melhorou um pouquinho, eu digo a relação aluno-professor, professor-aluno. De repente, e aí eu não estou embora, que nós não estamos classificando aqui por classes sociais, como você bem disse, mas eu fico preocupado nas grandes periferias, o fato
de repente, um adolescente lá de 16 anos, 17 anos, pegar o celular e a professora, por lei, né, e tirar ou retirar esse celular, reter o celular da mão desse aluno. Você acha que está sendo feito algum... eu sei que, gente, tribuneiros e tribuneiras, a lei ela tem 2 meses, nós estamos aqui fazendo as nossas análises aqui junto com uma especialista no assunto, que é a Marta Esteves, mas me causa preocupação isso, sabe? Eu digo da segurança. Uma represália, uma a coisa segurança da professora lá, do professor que está na sala de aula. Não dá para dizer que isso não vai acontecer. Pode acontecer. Isso pode acontecer por isso e por outros milhões de motivos. Por isso que a recomendação, depois da lei, a regulamentação da lei, fala muito em conscientização. Sim. Né? Vocês não podem usar por isso, por uma questão de tudo isso que eu falei até agora. Nesse aspecto, eu achei que foi bastante cuidadoso de não chegar de cara proibindo e ir conscientizando. Mas dizer que o professor está isento de ter uma represália por isso, eu seria leviana dizer que ele tá livre disso. Pode acontecer. E em qualquer lugar, inclusive. Mas pode acontecer por isso e por outros tantos, né? E a gente fala periferia, mas pode ser em escola particular, pode ser em escola pública, isso não independe. Marta, salvo engano, quem define a forma de cumprimento da lei é a escola. A escola é exatamente. Quem define se ela vai botar lá um móvelzinho e guardar os celulares, se o celular vai ficar dentro da mochila, se vai ficar em cima de uma mesa dentro da sala de aula. Então, quem estabelece de que forma a lei será cumprida é a unidade escolar. Acho que cabe ao docente também deixar bem claro para o aluno que se trata de uma lei federal. E que não é federal, exatamente. E que não é o professor que está proibindo. É uma lei federal. É uma lei federal. Que apenas está aí cumprindo a lei. É isso. Nós temos aqui algumas imagens, umas imagens que eu estou vendo aqui, inclusive uma que tem relação com um evento que, aliás, eu acho fantástico eventos são realizados. Aliás, todos os eventos realizados pela Fundação Lia Maria Aguiar e pelos seus profissionais, eu acho assim, fora de série. E aí nós estamos vendo aqui, daqui a pouco a nossa equipe técnica lá vai colocar aí a nossa professora Marta. Aquela junto, ali também né? Junto com um jornalista aqui, olha só que bacana. Como é que isso aqui foi o quê, Marta? Foi um evento em agosto, final de agosto, a fundação me convidou. Agosto do ano passado? Agosto do ano passado, 24. 24. Muito me honrou com o convite. Participei do Encontro da Cidadania. Não sei qual foi essa edição, mas já foram várias, Nossa, né? Acho que fantástico. umas 10 por aí. O Ernesto Paglia foi o facilitador. A Camila Chute, ela é especialista em tecnologia, e ele, Dr. Paulo Teles, um dos mais ferrenhos defensores da proibição do uso de telas pelas crianças. Pediatra, tem N casos para contar de crianças que já tiveram... Ele já sofreu no consultório dele, de ataque de criança por conta de falar que pai e mãe tinham que tirar o celular do filho. E a professora Marta, E eu. né? A professora Marta. No auditório Foi- Paulo Santos. Foi bacana? Foi uma experiência foi legal, assim? Tá? Fantástico. Eu até estou para ir nos núcleos Só agora. tem feras aqui, Presença Luísa. massiva Só tem, da ó, rede municipal. Isso Dos É. pais, né? Maciça. Os pais das crianças, meio que, né? E o que você passou para eles lá? Um pouco do que nós estamos falando aqui, claro que ainda não tinha sido proibido. Falei muito dessa questão da reconfiguração cerebral, mas nesse dia aconteceu um negócio muito engraçado, porque houve uma apresentação antes e a pessoa que estava fazendo a apresentação falou, vamos tirar uma selfie, né? Daí ela tirou uma selfie, ela queria tirar uma selfie com todo mundo com a lanterna do celular acesa, com um efeito super bonito, né? Aí ela do palco tirou uma selfie com a criançada, né? Com o celular. Falou, então agora vocês ficam com ele na mão que nós vamos passar a recolher. Foi ótimo. Boa, viu? Ela falou, a gente já está se preparando para o ano que vem, não vai poder usar mais nos núcleos, e foi bem legal. Foi uma experiência muito legal. Muito E boa. eles fazem, é isso, Benilson, anualmente, né? Eles vinham com uma sacolinha em todas as filhas, parecia um exército. Começou a descer gente, vai botando aqui, depois você pega lá. Eu me senti muito honrada, né? Eu era a única jordanense aí no meio da galera. mesmo. Eu acho que você tem aí o suprassumo do pensamento pedagógico brasileiro. Claro, entre grandes pensadores que a gente tem na pedagogia brasileira, grandes nomes. Sim. Sim. Paulo é fantástico. O Dr. Paulo Teles é... Marta, você acredita que quanto tempo vai levar para que o Brasil comece a ter um resultado palpável dessa medida?
Olha, nós estamos falando aí de avaliação, né? Porque só pela avaliação que a gente consegue perceber que houve uma melhora na questão intelectual, na questão do aprendizado. Do que eu já vi até agora, do ponto de vista social e emocional, já há uma melhora. Já há avanços. Já há avanços. Que legal. Isso fatalmente vai chegar, fatalmente não, né? É óbvio que vai chegar na questão intelectual em pouco tempo. Esse ano é um ano que nós temos avaliação, que é bienal, né? A cada 2 anos tem uma avaliação nacional, todas as crianças passam por essa avaliação, que é o SAEB, que dá aquela nota, né, o famoso IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que a gente está ali mais ou menos, um pouco além da metade, né, acima da média, que seria 5, um pouco acima. Em termos de Brasil. Eu acho que isso vai melhorando aos poucos. É só dessa forma que a gente consegue medir em nível macro. Mas, assim, na escola, né, a própria escola já vai conseguir perceber essa mudança. Eu acredito que durante esse ano, o ano passado, 2024, a cidade do Rio de Janeiro proibiu o uso do celular. O ano inteiro já não podia usar nas escolas municipais do Rio de Janeiro. E eles já tiveram um bom resultado no final do ano. Eu acredito que em um ano você já consiga avaliar. Aí, antes que vocês me perguntem, foi tudo perfeito? Claro que não. Né? Seria a minha pergunta. Nem tudo são flores, né? Eu recebi algumas críticas. Uma mãe falou, mas meu filho nem era aqui em Campos, né? A pessoa que estava falando é assim, uma coisa assim, a lei tem toda uma justificativa, mas como o neto dela teve um problema, ela acha que a lei não deveria existir. Uma criança do espectro autista que teve um problema de comunicação, então ela atribui a falta do celular que ela não pôde se comunicar com o neto dela. Falei, claro que não é culpa da lei isso. É uma questão de ajuste de comunicação entre a escola e a família. A gente não pode culpar a lei por isso. E aí eu recebi uma crítica, não uma crítica a mim, né, mas uma crítica à legislação. Eu estou numa dúvida se eu falo ou não falo. Fala que a gente gosta de saber. Polêmica. Mas eu juro que eu não vou A gente entrar adora uma polêmica, eu não vou aqui você entrar na sabe questão. disso. Pode entrar uma também. Mãe, Vamos lá. Uma mãe ou um pai, não me lembro, acho que um pai falou assim, quero ver agora quem é que vai vigiar o professor na sala de aula. Já ouvi também que isso. Fica fazendo lavagem cerebral nos meus filhos, questão de ideologia política. Eu nem respondi, falei, eu não vou responder. Não é função do aluno fazer isso. Ele está partindo do pressuposto que todos os professores, né? Então, assim, é uma questão... Tudo que você generaliza costuma dar errado. Aí eu não respondi, até porque eu falei, não, preguiça de responder essa questão aqui Porque tão absurda. Mas então... se você respondesse, você ia passar pelo menos os próximos 2, 3 anos falando com a mesma pessoa, porque você ia dar um gancho e ela ia. Então, achei melhor não às responder. vezes é isso. Então, Eu lembro uma vez, você esteve aqui, e eu até brinquei, e está dentro aí, né, da questão do que o Bionilson disse, que eu falei assim, mas Marta, então o mundo tem jeito. Né? Aí eu digo para você, então, dentro dessas questões aí intelectuais, né, dentro agora dessa nova fase dos alunos, dessa garotada, então o Brasil tem jeito nessa questão. Eu acredito que sim, mas de novo eu vou olhar para a câmera da verdade ali e quero me dirigir de novo a pai e mãe. Tem jeito, mas cada um tem que fazer a sua parte. Não dá para deixar o filho em casa da 1h às 10h só no celular no quarto dele. O filho tem que ter compromisso, rotina, tem que ter horário de estudo, tem que ter obrigação, tem que ter acompanhamento, tem que ter olho no olho, tem uma série de coisas. Mas eu trabalho, não tem tempo. Né? Então, tem que ter alguém que vai fazer isso, alguém tem que cuidar dessa questão aí. Você já teve alguma mãe, algum pai, pela intervenção da família? Porque aí nós falamos aqui que muitas vezes tem a proibição nas escolas, mas chega em casa, então não tem, né, uma metodologia mais eficaz, um complemento disso. Não de proibir, né, mas de maneirar um pouquinho. Já teve alguma mãe, algum pai que disse sobre, após essa proibição nas escolas, se o comportamento dentro de casa mudou, né, e de forma positiva, sim, eu já tenho com relação à questão da própria, algo assim que não era feito, que muitas vezes não é feito, né, que é um jantar em família, pai, a mãe, as crianças ali, e todo mundo sem celular, claro. Já houve essa Já recebi questão? Várias famílias. Meu filho
Gostou tanto que eu chego em casa, ele nem lembra mais do celular. Os primeiros dias eu chegava em casa desesperado, agora já chega nem lembra. Vai jogar bola, me ajuda na cozinha. Já recebi várias pessoas falando sobre isso. Né? Esse start dado aí pela lei e pela escola está trazendo benefícios para dentro de casa. Também eu já escutei falar que depois que chega em casa ele só quer isso e não quer fazer outra coisa. Marta, essa lei ela vai ao encontro daquilo que o resto do mundo está fazendo? Você tem essa informação? Sim, tem vários países já proibindo, e principalmente na escola, né? Mas já tem inclusive países banindo rede social, proibindo para abaixo de 16 anos. Tem um movimento. Isso é uma tendência. É uma tendência. Países uma voltando. Providência internacional, então. Muitos países voltando para livros. Porque não tinha mais livro, era só apostila, é só aplicativo, e muitos países voltando para o livro. Uau. Isso antes, até mesmo. E né, para o lápis, e para a caneta, e para a borracha. Lápis, caneta, borracha, caderno. Repete aquela história do Vale do Silício que você fala, eu gosto tanto. Esse foi em 2000, até é bom que a Luísa, acho que não conhece essa história, Luísa, em 2022, assim que eu parei de trabalhar formalmente, me aposentei, né? Um dos livros que eu li, que eu gostei muito, que até recomendo para você ler, porque é uma leitura, não é uma leitura muito, é técnica, mas é uma leitura muito gostosa. É A Fábrica de Cretinos Digitais, é essa na capa que ele fala. Precisava anotar esse nome. Ele fala logo na cara, né, na capa do livro, ele fala porque, pela primeira vez, os filhos têm QI inferior ao dos pais. E ele, logo no comecinho, ele cita que muitas escolas no Vale do Silício não têm tecnologia. O Vale do Silício, para quem está ouvindo pela primeira vez, né, fica na Califórnia, onde surgiram. Primeiro, né, a Microsoft, depois a Apple, aí depois, né, a Google, todas as redes sociais, o Zuckerberg lá com as redes sociais, toda essa questão tecnológica. Tudo, né, que nós temos. Tudo, né, que nós temos, tanto hardware quanto software, né, tanto os aparelhos quanto aquilo que movimenta ali, surgiu no Vale do Silício. E que lá, e ele fala, logo no comecinho do livro, ele fala que muitas escolas no Vale do Silício é zero tecnologia. Escolas pé no chão, que as crianças sobem na árvore, plantam. Você mesmo disse que os próprios, até os caras mesmo ali, o dono da bagaça lá, o cara que montou, criou o Google, que o filho dele não. Eu me lembro que você tinha dito isso, que o filho dele não usa celular, não. É livro. É livro, né? Papel, caneta, borracha, lápis. Então, é essa a história. Aí eu tive a oportunidade de visitar uma escola e fiquei impressionada. Nem na secretaria, zero computador, criançada, pé no chão e atividade, né, mão na massa, mão na terra. A gente está você acha que a gente está próximo de chegar num estágio em que nós já estivemos, deixamos de estar, e sempre foi uma outra bandeira que se levantou, que é a relação indivíduo-natureza? Você acha que é o próximo passo? Gente, isso é muito sério, porque agora não é mais escolha, né? Eu estive aqui em julho do ano passado. A gente já tinha vivido alguns eventos extremos, a chuva torrencial no Rio Grande do Sul, mas depois disso ainda veio seca. Foi em maio, né? Foi em maio do ano passado a chuva no Rio Grande do Sul. Aí depois disso nós vimos incêndios horrorosos, seca extrema, né? Os rios da Amazônia lá viraram estrada. E esse começo de ano, esse calor absurdo. Ou seja, hoje ter uma preocupação com a questão do meio ambiente não é mais uma opção. Eu não me interesso por esse assunto, porque vai sobrar para todo mundo, né? O ano passado nós tivemos um acontecimento aqui em Campos do Jordão, nós tivemos uma escola foi fechada por causa de incêndio na volta. No entorno, né, próximo da escola. As crianças começaram a passar mal com a fumaça e teve que ser fechada. Não, melhor eu não citar, porque... Não, uau. Eu pensei que você falou qual, perdão. É uma expressão, uau. Então, não é mais opção. Eu não estou muito interessado nesse assunto, esse negócio de ecochato, não é comigo, eu continuo jogando meu lixo no rio. Usando meu celular. Né, não dá mais. Mas aquilo que você fala, não dá mais. Aquilo que você fala da necessidade de interação do alunado, do indivíduo com o meio ambiente, é o que vai nos permitir, isso você sempre disse, que é o que vai nos permitir criar uma nova geração com uma nova consciência ambiental. Exatamente, porque você só cuida, você só protege, você só ama aquilo que você
tem relação afetiva que você ama? Outro dia eu fiz essa pergunta numa turma de ensino médio, vou fazer para a Luísa. Qual foi a última vez que você fez um passeio ou alguma atividade na natureza, Luísa? Você tem esse hábito? Você gosta? Gosto. É. Eu gosto de estar, assim, no meio. Mas na minha escola, era o que eu tava para comentar, depois que eu entrei no 6º ano, assim, eu não lembro se continuou fazendo, mas antes eles trabalhavam muito com horta na escola. Então tinha uma parede, assim, que era cheia de plantas e a gente que plantava. E tinha também uma horta mesmo, e a gente que fazia. Então, eu cresci também por conta da escola, fazendo jardinagem, entre aspas. Agora eu acho que não tem mais. Mas Que pena. que pena. Porque eu acho que era muito importante, né, ter isso. A vida das crianças hoje é muito urbana. Mesmo aqui na nossa cidade, eles têm uma vida muito urbana, ficam muito dentro de casa, muito no celular, muito na escola, muito encaixotados. Se nós adultos não propiciarmos às crianças essa vivência com a natureza, eles vão crescer desconectados, achando que o pé de alface nasce do supermercado, que o leite vem da caixinha e não da vaca. Sem Então, saber estabelecer uma relação com... Essa desconexão é muito séria, e por isso que eu falei, hoje ela não pode mais ser uma opção, porque a gente está com os eventos extremos batendo na nossa porta, quer dizer, na nossa casa a gente está correndo risco hoje. Quem nos garante que nós não vamos ter, depois desse 40 graus quase de verão, que nós não vamos ter um inverno muito rigoroso, a questão das geleiras, né, de derretendo. Você tem uma ideia? Até a NASA, recentemente, hein? Eles elaboraram um estudo, e tá já para ser divulgado, sobre a questão justamente climática do mundo, e é bem preocupante mesmo, e que as pessoas não deixem para depois, porque eles não querem, de certa maneira, criar um alarde nessa questão aí, para todo mundo ficar com medo, preocupado, mas é muito sério. Preocupante. E aí Muito vamos sério. sair do Acordo de Paris, porque ele não importa. Né? Muito sério. Benilson Toniolo. Diga. Luísa Sique da Fonseca, é isso, Luiz? Não, tem mais aí. Luísa Roque Sique da Fonseca. Fala o nome. Nós falamos. Roque. E falando em rock, você só falou do seu pai, né? Eu falei, né, o nome do seu pai com a mãe. Você não vai mandar um beijo para sua mãe? Porque a sua mãe está te assistindo aqui também. Vamos mandar um beijo. Vai lá, fala o nome da sua mãe. Vai, fala o nome da mãe. Rita Roque. Rita Roque, um grande beijo dos tribuneiros aqui, da professora Beijão. Marta, do Benilson. Ela é Beijo. psicóloga. Não. Foi minha parceira, enquanto secretária, e a Rita enquanto Presidente da PAI. PAI, Tivemos um relacionamento muito bom. Olha que abraço bacana, muito também pra legal. Rita. E aí, Luísa, gostou da nossa resenha, do nosso papo tranquilo com Marta Esteves, Benilson Toniolo aqui? O que você achou? Uma experiência sem palavras, incrível. Mesmo? Então você vai voltar? Se você me chamar. Vou chamar, com certeza. Benilson, Oi. e aí? E aí, Sérgio? Eu tenho mais uma pergunta para fazer Vamos lá. para a Marta. Marta, a gente estava falando agora há pouco do livro do Nuno, que é um livro que fala da importância dos conselhos, não é? Dos conselhos comunitários que atuam junto com a administração pública. Que tipo de ajuda um conselho de educação pode dar, por exemplo, ou seja, que a sociedade civil, que papel ela pode exercer numa situação como essa, dessa legislação que foi Eu acho que implantada recentemente? a divulgação da lei, o apoio. Não é? Porque, por exemplo, quando a Luísa comentou... Não, você comentou que aluno fala que eu tenho meu direito... Tem aluno que vem com o discurso pronto. Você olha e fala, não, esse não é vocabulário desse. Não foi você que escreveu. Então, assim, por exemplo, se a sociedade civil organizada começar a assumir isso como uma questão, não, realmente esse menino tem razão, vamos, né, abrir, como é que chama aquela questão, jurisprudência, né, em cima, daqui a pouco realmente a lei não pega. Então, acho que a gente tem que ter o apoio institucional, aí falando de Câmara Municipal, de conselhos, conselho CMDCA, ou, enfim, dos conselhos que possam ter alguma relação com a educação, reforçando a necessidade dessa lei. Principalmente Câmara Municipal, tudo. Porque você não pode, tudo bem que é uma lei federal, mas você
sempre existe uma brecha, né? A gente sabe que tudo tem brecha. E se você começar a enxergar nas brechas e dar direito adquirido para um, para outro, enfim, vai ficar uma coisa muito complicada. Você abre precedentes Abre para a coisa não dar precedentes. A certo. responsabilidade não é só do ambiente escolar, De é jeito de nenhum. toda a sociedade. Não. Pais, Perfeito. mães e responsáveis. E muito menos do professor, só do professor. Sim, Né? claro. O professor, é claro que é uma peça importantíssima, mas ele não pode ser a única. A sua preocupação muito genuína, muito importante, mas não pode sobrar mais esse peso para o professor. Eu vou proibir, vão me acertar lá na esquina. Não pode chegar nesse ponto. Então, é essa questão da conscientização, de mostrar para o aluno o benefício. Uma vez, eu comentei isso aqui já em algum... Uma vez eu fiz uma live, faço muita live. As pessoas me pedem de escolas fora daqui, eu faço, sempre faço. Para pais. Mas teve uma escola que me pediu para fazer uma live com crianças de 7 anos. Crianças em fase de alfabetização. E eu amei. Tudo bem que eu fui um pouco mais didático, um pouco mais infantil, mas eles entenderam tudo o que eu falei. Porque dá para entender. Não estamos falando nada absurdo. A gente está falando que é uma questão de diminuir o tempo, de proibir, no caso, ou de diminuir o tempo, em benefício dele, em benefício do estudo dele, em benefício daquilo que ele pode vir a ser um dia. Então, dá para entender. Então, acho que essa questão da conscientização para todos os órgãos aí da sociedade, todo mundo ter essa consciência. E aplicar consigo mesmo, a gente aplicar em casa, né? Eu regrar meu tempo de celular, eu não ficar junto com meu filho, só eu no celular, ele no dele. Vamos combinar um jantar aí que seja, não precisa ser nada elaborado, mas uma situação que seja para comer um sanduichinho com o filho, sem celular e cada um Bolar olhando. uma noite de pizza ali, de produzir as pizzas, o pastelzinho ali. Inúmeras, aí são né? inúmeras as possibilidades. A noite do milkshake, vamos produzir aqui. Uma das com fotos ali, eu frutas. estou fazendo fogueira com Eu as estou crianças. vendo aqui, inclusive. Estava frio. Inclusive, eu pedi até para o Douglas colocar novamente. O Douglas, o Gui, que nós temos aqui o Douglas e o Gui. Hoje o patrão está aqui, o Douglas. DF Studio, já vou fazer lá, um merchan passou. aqui. Eles... Aqui, ó, nós temos aqui uma fogueirinha que as crianças estão fazendo ali. Uma fogueirinha mais ou menos. Porque vocês estão vendo, ela está em cima de tá carrinho de mão. Carrinho de, Aí com Mas bacana. uma panela ali. Porque Mas eles, tem um simbolismo nisso, porque eles queriam assar marshmallow. Ah. E estava muito frio esse dia, muito frio. Isso é na minha casa, isso aí. E zero telas nesses dias todos aí. Porque tem outras atividades, dá trabalho, claro que dá. No dia seguinte eu limpar o jardim, porque ficou cheio. Eu adorei o simbolismo do carrinho de mão. Não é? Esse aí, como é que Isso chamava? é Piruzinho. maneca Como é que é? Cabaça, É isso aí, como é que é? exatamente. Qual o meu nome papai. disso aí? Aí é... Piruzinho. Piruzinho. Na minha terra é piruzinho. Piruzinho isso aí, Não, meu. da minha época é carrinho, da minha fase é carrinho de mão, mas tem uma ancestralidade presente. Tem Isso era do meu toda pai. uma- Isso era do meu pai. Verdade Tem é toda essa. uma... né? E aí, claro, que eu movimentei todo mundo, né? Da minha casa, para ajudar. Sim, o meu claro, irmão, que nem é o meu irmão que mora em casa, outro irmão foi, que levou. Porque ia fazer na grama. Eu falei, não quero que estrague a grama. Ah, não, então vamos arrumar alguma ficou coisa. bem, E ficou, bem e eles adaptado. adoraram. No dia seguinte queriam fazer de novo. Só que eles já iam embora, enfim. Antes de sabermos aqui aí os próximos passos da professora Marta, nossa especialista, estará aqui conosco pela 4ª, 5ª, 6ª vez. Estaremos sempre aí alertando a sociedade, tendo atualizações de como está prosseguindo esse projeto, foi aprovado, né? Então, sempre ela estará conosco. Mas eu quero mandar um abraço aqui para a galera lá, para toda a turma do Savoy Hotel Excelência, né? Também aí do Savoy Leilões, do jornal A Tribuna, do DF Studio, né? Ao Guilherme Centofante, ao Aref do Hotel Turiba. Inclusive nós vamos estar com ele conversando, tomando um café aí, porque certamente ele será um dos nossos apoiadores aqui, juntamente com Sidney Isidro do Quebra-Nós e também da GWG, né? Inclusive o Guilherme esteve uma viagem, foi ver o filho. Nós já tivemos aqui com o Eric Centofante aqui para conversar, foi um papo também muito bacana. Marta, quais os próximos passos, hein? O que você está? Você falou que está produzindo muitas lives. Eu tô sempre assim, né? Professora, sempre professora, né, Sempre Marta? professora, não passo um dia sem ter uma atividade ali. Assim, eu tenho ido a algumas escolas quando me chamam, né? Faço lives. No dia que eu diminui um pouco o ritmo, eu tive outras questões aí, né, para resolver.
Mas estou sempre à disposição. Me chamou E como é que faz aí para chamar a pelo meu, Marta Esteves? pela minha rede social, né? Professora Marta Esteves. Eu fiz muita questão de manter o professor. Tem gente que fala, mas por que você não tirou a Marta? Eu falei, não, eu sou professora, sou pedagoga, tenho mestrado, mas eu sou professora. Eu tenho muita honra, muito orgulho de dizer que eu sou professora. Então, minha rede social, basicamente, é fácil, @professora Marta Esteves, só me mandar uma mensagem. Converso com bastante mãe, com um monte de gente. E eu Você queria... presta essa consultoria? Sim, Você está sim, fazendo sim, isso? As sim, mães entram em sim, contato contigo? Bastante, Né? bastante. Só me mandar uma mensagem. Uma coisa que eu até porque eu sou professora, né, embora eu não esteja em sala de aula há algum tempo, tem uma frase do Paulo Freire que ele fala o seguinte: a escola pode muito. Ela não pode tudo, mas ela pode muito. Mas eu queria até inverter um pouco. A escola pode muito, mas ela não pode tudo. Porque a frase dele é o contrário. Ele fala, a escola não pode tudo, mas pode muito. Eu queria dizer o seguinte, a escola pode muito, mas não pode tudo. Sem pai, sem mãe, sem parceria, a escola tem muita dificuldade. Então, é fundamental que pai e mãe tenham consciência de que essa lei veio para proteger o seu filho. Não é uma lei que deu na cabeça de um louco lá e botou. Não, não é isso. Tá? Nem é lei do governo A contra o governo B. Eu falei que esse projeto de lei tem 10 anos. Então, assim, é necessário que a gente dê esse passo atrás, que a gente conscientize que o uso precisa ser regrado e mais consciente e, principalmente, mais inteligente. Nós usarmos a tecnologia a nosso favor, não ser usado para ela. Quem assistiu o documentário da Dilema das Redes vai ver que eles usam a figura da marionete. Sim, verdade. Né? Que é alguém nos manipulando. E não é isso que a gente quer para as nossas crianças. Então, pai e mãe, é fundamental você ter essa consciência e ajudar essa tarefa árdua aí dessa proibição para que realmente seja uma lei que pegue, mas que seja uma lei efetiva, que traga bons resultados na questão da aprendizagem, na questão emocional, social das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Tribuneiros e tribuneiras de plantão, chegamos a mais um programa sensacional e não poderia ser diferente. Já sabíamos aqui, toda a equipe, que estar com a Marta, que esteve para falar de um assunto tão bacana, revê-la sempre, mandar um abraço para o meu querido palmeirense aí, que vai estar nos assistindo aí, né? Nosso querido Antônio Pinotti, que estará aqui em breve aqui para a gente fazer uma resenha sobre pescaria. Esse papo vai, ó, a mais metro. São histórias verdadeiras de pescaria, não são mentirosas. Histórias verdadeiras de pescaria. Tribuneiros, obrigado, Benilson, mais uma vez aqui. Sempre é um prazer. Uma alegria, né? Tá com gente tão bacana aí. Luísa, vai ter uma música pra Luísa. A gente podia encerrar. A gente podia encerrar. Nossa, que vergonha. Luísa, como é que é? Vamos lá, vai. Lua, estrada nua, boia no céu, imensa e amarela. Vai, me ajuda. Tão redonda a lua, Como flutua, vem navegando azul do firmamento e no silêncio lento, um trovador cheio de estrelas. Agora vocês me ajudam. Olha que o bacana. aprendiz do seu amor. Eu estou desafinada, não sei a já letra. já foi Embaixo fantástico. Dessa neve mora um coração. Vem cá, Luísa, me dá tua mão. O teu desejo é sempre o meu desejo. Vem, me exorciza, dá-me tua boca. E a rosa louca vem me dar um beijo e um raio de sol. Nos teus cabelos, Como um brilhante que partiu a luz, explode em 7 cores, revelando estão os 7.000 amores que eu guardei somente pra te dar, Luísa. Uma salva de palmas aqui, ó. Tem Muito bacana. tem muita Luísa que chama Luísa por causa desta música. chega pro teu pai hoje e fala, pai, você conhece uma Ó, música chamada por Luísa? essa sim, fantástico aqui. Tô nervosa, Bacana, sério, hein? meu Deus. Mas é linda. Pai, Você você pode, conhece a música Luísa? pode baixar no Spotify lá que você vai Mas amar. deixa que eu vou ouvir. Meio que Tribune. fez pra filha dele, que chama Ana Luísa. Muito bacana. E o Tom Jobim fez pra filha dele.
Felicidade, tendo a professora Marta Esteves, o Benilson Toniolo Cantando pra Luísa. pra Que Luísa. honra. Tribuneiros. Olha a unha dela toda verde. Olha só, vai Ah, Palmeiras, palmeirense. Né? Vai Palmeiras. Tribuneiros e tribuneiros, um grande abraço aí. Outra, não poderia fechar de forma mais bacana aqui, né? Esse programa. E eu espero que vocês aí do outro lado estejam gostando, né? De todo o trabalho que está sendo desenvolvido aí por todos eles aqui do TribunaCast, porque sem eles eu, na verdade, não vivo, entendeu? Porque eu não sou bobo, já falei para vocês no início, eu tenho que chamar a Marta, o Benilson, a Luísa, o Douglas, toda essa galera aqui, a nossa, toda a equipe aqui, para a gente dar forma a esse projeto, que graças a Deus, graças a você, a audiência está indo muito bem. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima terça-feira.